Graça e paz, amados do Senhor, seja bem-vindo ao nosso terceiro vídeo sobre justificação. E eu tenho certeza que Deus ele vai abrir teu entendimento. Você que não assistiu o vídeo 1 e o vídeo 2, olha aí nas nossas transmissões anteriores que você vai ter uma riqueza de material sobre justificação. Sabe aquelas coisinhas que nós tínhamos de dúvida? Sou salvo, não sou? Como que eu sou diante do Senhor? Qual que é a minha posição em Cristo? Qual que é a minha identidade? Qual que é o meu propósito? Assiste as duas transmissões anteriores que você vai ter uma riqueza de conhecimento em relação a isso. E eu quero hoje falar sobre a justificação pela fé. E nós vamos pegar Romanos capítulo 3, versículo 28 ao 30. Olha o que está dizendo, amados. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ora, não é Ele igualmente Deus de todos os povos? Evidente que sim. E dos gentios também, está falando de nós. Visto que há um só Deus, pela fé justifica o circunciso, que é o povo judeu, e os incircuncisos. Olha também Gálatas 2, versículo 16, para você ter uma clareza melhor sobre isso. Gálatas 2, versículo 16. Olha o que está dizendo. Estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que, por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. E para a gente complementar, para a gente dar continuidade, nós vamos pegar Filipenses capítulo 3. Vamos lá em Filipenses capítulo 3. Versículo 9. Olha só, amados. E ser encontrado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé. Então, qual que é a conclusão que nós temos? Somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, quando Jesus ele é crucificado ali, ele toma sobre si os nossos pecados, os nossos crimes, porque nós éramos condenados pela prática de Adão, né? Nós éramos filhos da ira. E quando Jesus ele ressuscita, amados, ele nos faz justiça de Deus. Ou seja, entenda algo agora. Eu quero te mostrar que existe uma estreita relação entre a justificação e a fé. Romanos 5:1, Gálatas 2:16 e Filipenses 3:9, eu acabei de mostrar para você. Muitas vezes, as pessoas falam que os ensinamentos de Tiago, por exemplo, conflitavam com o do apóstolo Paulo, mas não é verdade. Por quê? As pessoas, elas argumentam dessa forma porque elas usam o texto de Tiago 2, versículo 14 ao 16, que Tiago está afirmando que a justificação é pelas obras, que na verdade não existe conflito entre Tiago e Paulo, porque a diferença escrita ali está em como um fala para um povo e como o outro fala para o povo. Entende? A natureza das pessoas às quais as cartas foram escritas. E Paulo, ele escreveu para combater o erro dos legalistas que procuravam basear sua justificação nas obras da lei. Para essas pessoas, Paulo, ele teve que ser enfático ao dizer que a justificação é pela fé e não por obras. E Tiago, amados,
irmão de Jesus, por outro lado, ele teve o objetivo de corrigir os erros dos chamados antinomianos. Anti, contrário, nomos, lei. Eles alegavam que eles tinham uma fé, mas a fé era só intelectual, sabe? Eles não tinham nenhum compromisso com a prática das boas obras ensinadas de forma abundante nas Escrituras. A essas pessoas, Tiago ele teve que lembrar que a fé sem obra é morta. Só que, de modo nenhum, está ligada à justificação. Está conseguindo compreender? A fé que justifica é a fé viva, a fé genuína, a fé que gera frutos, que se manifesta em obras, mesmo quando diz que Abraão foi justificado pelas obras ao oferecer Isaque sobre o altar. Tiago ali, ele se apressa em dizer que as obras agiram justamente com a fé, sendo uma manifestação externa da fé. Aí Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Os teólogos, muitos deles, eles costumam dizer que a fé é o órgão de apropriação da justificação. E com isso, amados, eles querem dizer que pela fé o pecador se apropria da justiça de Cristo e estabelece uma união consciente com Cristo. Olha que coisa tremenda. Ou seja, pela fé o pecador se apropria da justiça do mediador que é Cristo, já imputada a ele no momento da sua salvação. E com base nesse ato de apropriação, ele é formalmente justificado diante de Deus. Então você que está me assistindo, você é justificado pela fé, mediante a fé, porque pela fé nós nos apropriamos de Cristo e também da sua salvação. E a fé, além de nos permitir tomar posse da justificação, ela também nos leva a expressar o nosso viver diário com os frutos dessa justificação na nossa vida. A justificação pela fé é a doutrina que marca o rompimento dos reformadores com a igreja de Roma. Sabia disso, amados? Por quê? Porque a justificação, de acordo com o ensino de Roma, era apenas pelas obras. Esse ensino pelas obras escraviza a mente e o coração das pessoas, que nunca podiam descansar em Deus. Nós vemos muito isso em muitas igrejas tradicionais, que diz que tem que fazer para poder ser justificado. Entende, amados, isso? A necessidade da igreja de Roma de praticar constantemente as obras recomendadas ali. E com essas obras, eram sempre imperfeitas. Os pecados das pessoas estavam sempre na sua mente, e o papado daquela época instituiu a venda de indulgência. Então o que você já deve ter ouvido falar nisso? Como uma forma de garantir o perdão pelos pecados. E havia uma diferença ainda de preço entre as indulgências que perdoavam apenas os pecados já cometidos e as indulgências plenárias que garantiam o perdão para pecados que foi cometido no passado, pelos meus antepassados, e também os pecados no futuro. E além disso, a compra de indulgência também era considerada uma boa obra. Aí Martinho Lutero, mais tarde, ele começou a colocar, e com a clareza do Espírito Santo revelando para ele ali, ele começou a pregar que a justificação é pela fé e não pelas obras. Tanto é que ele foi perseguido grandemente. Então, entenda uma coisa, o pecador ele é justificado gratuitamente pela graça. Romanos 3, versículo 4, ele está dizendo isso. Não há nenhuma possibilidade de justificação pelas obras da lei. A base da justificação, amados, só pode ser encontrada na justiça perfeita de Cristo, imputada ao pecador na justificação apropriada pela fé. Quer ver? Eu vou pegar para vocês Romanos, capítulo 3, versículo 24. Olha que coisa linda. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha só, amados. Vamos aqui, um pouquinho mais para frente, Romanos 5, vamos lá. Romanos 5, a partir do versículo 9, só para você ver. Olha só. Agora, como fomos justificados,
pelo seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. É poderoso, não é? Olha o versículo 18, um pouquinho mais para frente. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim, igualmente, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Meu Deus, que poderoso! Olha, por exemplo, Romanos 8:1, vamos lá. Hoje eu quero que você entenda que você não é qualquer um. Você é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, você é justiça de Deus, você é povo eleito, nação santa, sacerdócio real. Você não é qualquer pessoa. Por isso que o inimigo fica atingindo a tua mente para que você desista dos planos que Deus tem para a tua vida. Uma vida de liberdade, uma vida livre em Cristo Jesus, uma vida alegre, uma vida cheia do poder e da glória de Deus. Romanos 8:1. Portanto, agora não há nenhuma condenação, tá? Para os que estão em Cristo Jesus. Meu Deus. É poderoso, não é, amados? Romanos 10, eu sou apaixonado pela palavra, então vai segurando aí a tua onda. Romanos 10, versículo 4. Porque o fim da lei é o quê? É Cristo, para a justificação de todo o que crê. Eu pergunto para você nessa noite, você crê em Cristo? Então você é justificado pela obra redentora da cruz de Cristo, pelo sangue dele derramado no Calvário. Você é justificado diante dele, meu irmão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Olha o que diz. Portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. É poderoso? E aí, meu irmão? Você tem dúvida quem você é em Cristo? Qual é o poder que foi colocado sobre a tua vida? Olha que graça maravilhosa, que graça redentora de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6, vai anotando aí, versículo 11. Assim foste algum de vós. Contudo, vós foste lavados, santificados, justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. E aí, meu irmão? Deus é maravilhoso. Deus é perfeito. O plano de redenção dele é perfeito. E eu e você devemos viver como tal, como filhos de Deus, herdeiros da promessa, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, carvalho de justiça. É assim que Deus olha para mim e olha para você. Ele nos chama dessa forma. Somos reis e sacerdote do nosso Deus. Então, para a gente concluir aqui essa parte da justificação. No século XVI, amado, o resgate da doutrina da justificação pela fé trouxe uma nova vida para a Igreja de Cristo. Sabia disso? E a redescoberta dessa doutrina provocou a rejeição da justificação pelas obras, o repúdio à vinda de indulgência e uma genuína comunhão do cristão com o Pai, reconciliados novamente com Deus. Por isso, no dia da reforma, nós temos muito o que memorar. Nós comemoramos com muita alegria, amados, porque a justificação pela fé continua trazendo novidade de vida, hoje, sempre. Sempre que um pecador descobre em Cristo o perdão para os seus pecados, ele é adotado como filho de Deus, ele se torna herdeiro do reino de Deus. Então viva a liberdade em Cristo Jesus. Você não é qualquer um, você é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Romanos 8:1 diz que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não é qualquer um, então viva como um filho e uma filha do Senhor. São príncipes de Deus, são princesas do Senhor. Então, amados, não aceita acusação não. Deus tem coisas fantásticas, coisas maravilhosas para
agir na tua vida. Tem planos fantásticos, mas você tem que sair dessa condição de escravo aí, achando que você tem que fazer alguma coisa para Deus te amar mais. Ah, não, porque eu tenho que fazer tal coisa para Deus poder me abençoar. Amado, para com isso, esquece isso. Você tem que ter a convicção que o sangue de Jesus te resgatou, te limpou. Crucificação ali, Jesus te resgatou. E quando Ele ressuscita, Ele te faz justiça de Deus. E aí? Chupa essa manga, meu irmão. Deus, Ele te ama. Deus tem coisas grandes para a tua vida. Mas você precisa sair da condição de escravo e passar a ser filho de Deus. Amém? Esse é o nosso terceiro vídeo, né, sobre justificação. E eu quero ainda gravar mais 2. Nós vamos falar sobre ser escravo ou ser filho. E eu tenho certeza que Deus vai liberar algo ainda mais profético na tua vida. E nós vamos entrar também na parte do campo de batalha da mente. E você vai ser poderosamente ministrado pelo Espírito Santo. Deus abençoe a tua vida.